Aleluia! O Senhor é bom, amém, igreja? Vocês estão prontos? Balance seu irmão e diga assim: hoje você vai aprender como blindar o seu coração. Aleluia! O Senhor colocou uma palavra no meu coração, irmãos, e eu quero passar para vocês também, amém? Nosso texto base está em Provérbios 4, 23. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. Amém? Que diz assim, Provérbios 4, 23. Eu estou lendo na versão NVT, amém? Que diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Amém? Olha que poderoso. Eu acredito que você já ouviu falar nesse versículo e você já tenha lido. Só que muitas vezes as pessoas tratam esse versículo como um garjão. Eu guardo meu coração. Deixa eu guardar meu coração. Mas será que você tem guardado mesmo o seu coração? Porque nós sabemos que o nosso coração é uma terra fértil. E o que cair nele, seja bom, seja ruim, vai frutificar. E então, hoje à noite é uma noite para a gente analisar e saber como é que está o nosso coração. Como é que o nosso coração está, né? A Bíblia vai nos dizer que a nossa boca vai falar do que está cheio o nosso coração. E para que o nosso coração venha falar sobre fé, nós precisamos falar sobre fé, amém? Precisamos meditar sobre fé. E antes de eu continuar, a Bíblia vai nos dizer em Mateus 15, que teve uma certa discussão entre os fariseus e os mestres da lei, né? Foram questionar Jesus, porque foi que os discípulos deles foram comer sem lavar as mãos. E aí eles ficaram escandalizados por aquilo. Se vocês quiserem acompanhar, mas eu acho que não precisa não, só para contextualizar mesmo. Mateus 15, você vai encontrar essa história, né? Que eles foram questionar Jesus, porque foi que os discípulos de Jesus comeram sem antes lavar as mãos, porque era um ritual que eles faziam, né? Para eles poderem comer, eles tinham que lavar as mãos. E o Senhor, por sua vez, respondeu ele que o que contaminava o homem não era o que entrava, mas sim o que saía. E a nossa boca, ela tem poder para trazer vida e morte. Mas a nossa boca só vai sair aquilo que o nosso coração está mandando. O que o seu coração está mandando? Qual é a fonte que o seu coração está conectado? Será que seu coração está conectado com a fonte celestial? Ou com a fonte terrena? Porque de acordo com a fonte que o seu coração estiver conectado, vai manar coisas de lá. Amém? Quando a Bíblia diz guarde o seu coração, ele não quer dizer que você vai reprimir seus sentimentos, suas coisas, até porque o nosso coração não é prisão. Mas é para a gente aprender a filtrar o que desce no nosso coração. Nós precisamos trazer um filtro. Nós somos cristãos, a gente não está livre de escutar certas coisas, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a filtrar o que nós estamos ouvindo e falando, principalmente. Amém? E hoje nós vamos aprender uma das formas da gente guardar o nosso coração. E uma das formas da gente guardar o nosso coração é saber lidar com uma ofensa. Amém? Isso é muito sério, irmãos. A ofensa, ela é uma arma poderosa no mundo de Satanás. E se a gente não tiver preparado, Satanás vai conseguir manipular a nossa vida por meio da ofensa. Mas para isso nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, para que a gente não possa cair nessa armadilha de Satanás. Eu estava olhando um vídeo sobre caçadores. E quando eles vão caçar algum animal, eles fazem uma estratégia sobre uma armadilha para poder pegar aquele animal. Eles não colocam algo muito óbvio, porque o animal não vai cair. Eles colocam algo bem estratégico e bem sutil. E Satanás age dessa mesma forma. Ele age bem sutil por meio da ofensa. Você acha que você não está ofendido, porque muitas vezes as pessoas que estão ofendidas não percebem que estão ofendidas e só se atolando, porque Satanás, ele é astuto e sagaz. Se a gente não prestar atenção, ele acaba nos manipulando. O pastor gosta de falar aqui que teve uma revelação que a ofensa é como um anzol, né?
Quando você vai pescar um peixe, você usa o anzol, coloca uma iscazinha e ali ele vai pegar o peixe. E nessa mesmo jeito, Satanás ele age. Se a gente não vigiar, Satanás está manipulando a gente, fazendo a gente de fantoche. Sabia que tem muito cristão dentro da igreja sendo manipulado por Satanás por conta de uma ofensa mal resolvida? E o Senhor não nos chamou para a gente viver dessa forma, sabe? Ele nos libertou para que a gente pudesse viver livre. Amém? E a ofensa é algo muito sério. E a ofensa abre portas para muitas coisas. E uma delas é a falta de perdão. Porque a ofensa é diferente de falta de perdão, amém? A falta de perdão, ela entra por meio de uma ofensa que não foi resolvida. E essa falta de perdão vai abrir porta para outras coisas. Para o medo, para a insegurança. Você já percebeu que uma pessoa ofendida, ela não consegue se entrosar com outras pessoas? Elas não conseguem ter um relacionamento porque elas ficam inseguras, achando que porque elas já foram magoadas, achando que aquela pessoa que está se relacionando com ela vai fazer a mesma coisa que outra pessoa já fez. Elas não conseguem ter um relacionamento. E isso é algo muito sério. Porque nós, como igreja e corpo de Cristo, nós precisamos estar juntos, numa união só. E pessoas que são feridas, elas não conseguem se envolver na obra do Senhor. Amém? Mas para isso nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. E um dos meios da gente identificar a ofensa é nós trazermos as nossas emoções, os nossos sentimentos à luz da palavra. Porque a palavra de Deus ela é poderosa, amém? Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e poderosa. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando alma, espírito, juntas e medulas, trazendo luz aos pensamentos e nos seus desejos mais íntimos. Olha que poderoso. A palavra de Deus ela é poderosa para desfazer isso, amém? Se você estiver com o coração aberto hoje, se porventura há alguma raiz de amargura, você vai deixar hoje. Amém? E Deus está dizendo para nós hoje. Hoje é dia de nós deixarmos as ofensas de lado. Amém? Sabe, irmãos, quem está ofendido, qualquer coisa que o irmão fale, eles vão acabar se sentindo magoado. Muitas vezes o irmão não está falando nada com você, mas pela falta de interpretação, pela mágoa que você tem, você acaba interpretando o seu irmão da forma errada. Isso é muito triste. Sabe? No meio cristão, em muitas igrejas existe isso, mas eu creio que nessa igreja não existe, amém? As ofensas, ela impactam o crescimento dos irmãos espiritualmente, sabe? Elas fecham as nossas visões e nós não conseguimos entender o que o Senhor quer tratar conosco. Nós não conseguimos ter um relacionamento com o Senhor, porque pessoas que têm relacionamento com o Senhor, é impossível ter ofensa. É impossível. Amém? Possa ser que você ainda não tenha enxergado com os olhos da fé, porque aconteceu isso comigo, irmãos. Eu fiquei ofendida com uma irmã. Na verdade, foi uma falta de perdão que eu não tinha liberado. Só que no meu entendimento, eu achava que eu não tinha nada contra. Porque eu não falava mal dessa pessoa. Para mim, ela não, como se diz, nem cheirava e nem fedia. Sabe, o ditado popular. Só que assim, algo arranhava quando alguém falava dela perto de mim, criava uma espécie de um bom na garganta, sabe? Que aquilo me deixava incomodada. E um dia meu esposo, escutando uma ministração, falando sobre a falta de perdão, porque a falta de perdão é algo muito sério. Tinha um pastor contando um testemunho de uma criança que estava no leito do hospital, estava passando por umas dificuldades e chamaram esse pastor para ir poder orar por essa criança. Só que na hora que o pastor foi orar por essa criança, automaticamente o Espírito Santo falou que para aquela criança ficar livre daquilo, a mãe dele teria que liberar perdão. Porque a falta de perdão da mãe dele estava afetando o filho dela. E isso é muito sério. Muitas pessoas podem não acreditar, mas é verdade. A falta de perdão pode nos afetar sim espiritualmente. E aquilo me chamou a atenção e aí chegou luz. Eu disse, epa, tem um negócio errado aí. Como é que eu liberei perdão para essa pessoa e toda vez que eu escuto o nome dela, me dá um nó na garganta? Tem alguma coisa errada aí? Eu digo, Senhor, libera o perdão. Eu não conseguia nem orar por ela, irmãos. Porque eu achava que eu não precisava orar por elas. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos orar pelos nossos inimigos e amar Ele. Que tipo de cristão eu estava sendo? Se a palavra de Deus diz que eu tenho que amar os meus inimigos, se eu não estava amando, não estava conseguindo nem orar.
Entendeu? Isso é muito sério, então nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, sabe? E o Senhor falou que se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados, sabe? E me passa a ideia de que a gente está no sacrifício de Jesus na cruz, quando nós não perdoamos o nosso próximo. Porque, imagine comigo, se Jesus pensasse da forma como nós pensamos, você acha que você era digno de perdão? Mas o Senhor não nos chamou para a gente ser juiz de ninguém. O Senhor falou para a gente amar as pessoas. Amém? E é isso. Em Efésios 6, eu quero ler Efésios 6 com vocês. Efésios 6:12. Que diz assim: Pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e nem sangue, mas contra os governantes e autoridades deste mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Aqui o que é que a palavra está falando? Que a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas contra os demônios, contra a potestade e principados. Porque muitas vezes, irmãos, essas pessoas que lhe afrontam ou lhe magoam de uma certa forma, foi por meio de uma influência ruim. Então, nós precisamos ir na raiz do problema. Nós precisamos cortar o mal pela raiz, amém? Então, como é que nós fazemos isso? Direcionando na palavra da forma certa. Não é contra o meu irmão, mas contra o que está por trás dele. Amém? Eu gosto também dessa palavra que diz em 2 Coríntios 10, que diz assim: Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo o raciocínio e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para a obediência a Cristo. Quando você leva cativo todo o pensamento a Cristo, você não fica mais mercê da ofensa, porque você levou a Cristo aquele pensamento, aquele sentimento, sabe? Nós precisamos rasgar o nosso coração, expor à luz das Escrituras e fazer uma análise de nós mesmos. Será que eu estou realmente livre em Cristo? Será que existe, porventura, ainda alguma raiz de amargura que eu preciso arrancar? Porque, irmãos, infelizmente, a falta de perdão e a ofensa vai impactar o nosso crescimento. Sabe? E o Senhor não nos chamou para a gente viver atrofiado. O Senhor nos chamou para que a gente possa ir e dar muitos frutos. Amém? Nós somos muito valiosos, sabe? O Senhor pagou um alto preço por nós. Pense num povo valioso para carregar lixo dentro do nosso coração. No meu eu não quero, não. Amém? Sabe? O Senhor sofreu muito para que eu pudesse ter vida e vida em abundância em todas as áreas da minha vida. Não para que eu pudesse ficar à mercê de um sentimento ruim, coisas que não fazem parte da minha nova natureza. Sabe? O Senhor me tirou do império de trevas e me transportou para o reino de luz do seu Filho. Mas para me viver como digna do reino dele. Amém? Não para me viver à mercê de Satanás fazendo de mim o que ele quer, não. Não tem valor que pague o meu valor, porque o meu valor não foi pago com dinheiro, foi com o sangue precioso de Jesus. Amém? Sabe? E em João 8,36 vai nos dizer: Pois se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Você foi libertado por Jesus Cristo? Então você é livre. Você é livre. Olha, eu coloquei um texto que diz assim: a falta de perdão é uma prisão invisível, que aprisiona a nossa alma e nos mantém presos às dores e mágoas do passado. Quando nós não perdoamos, deixamos que essa ferida aberta transforme o nosso coração, alimentando por sentimentos de rancor e amargura. Quem não perdoa se sente torturado e aprisionado num sentimento não curado. Isso é forte. E a falta de perdão gera morte, irmãos. A falta de perdão gera morte tanto no físico como no espiritual. Você sabia que há estudos que comprovam que a falta de perdão gera câncer?
Não só câncer, mas depressões. E espiritualmente você pode morrer. E isso é muito, muito sério. O Senhor quer tratar isso conosco, amém? O perdão de Deus é uma expressão da sua infinita misericórdia. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos convida a estender essa mesma graça aos outros. Quando nós entendermos a profundidade do perdão que recebemos, seremos desafiados a perdoar aqueles que nos ofenderam. Mesmo quando não parecer fácil, nós iremos perdoar. Permita que o perdão e a misericórdia de Deus toquem em seu coração. Nós não merecíamos perdão, mas o Senhor nos perdoou. Amém? E nós só podemos dar aquilo que nós temos, irmãos. Se o meu pai é amor, eu tenho que ser igual a ele. Sabe? O pastor está dando uma matéria poderosa sobre o caráter de Deus e fala sobre isso. O Senhor, Ele é amor. Deus é amor. E se eu sou filha de um pai de amor, eu tenho que usufruir das heranças do amor. E o amor é um fruto. Você sabe que o amor é um fruto que foi depositado em nós, né? Que é o fruto do Espírito. E em 1 Coríntios 13, estou começando a fechar aqui, porque o que o Senhor quer falar conosco é isso. Nós precisamos orar e nos derramar ao Senhor para que Ele possa trazer luz ainda do que está escuro, amém? Que ainda não foi clareado, amém? Abra 1 Coríntios 13, 4, 7. Que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O verdadeiro amor nos permite ser pacientes, compassivos e empáticos com os outros. Amém? Em João 15 o Senhor falou assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que está nele dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Olha que poderoso. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O Senhor está nos ajustando. Se porventura há alguma raiz de amargura hoje, arranque, para que nada mais te impeça de dar frutos. Blinde o seu coração. Cultive bons sentimentos, irmãos. Deus é amor e Ele nos fez a sua imagem e semelhança em todos os aspectos. Nós somos novos em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E o velho homem já foi. Eis um novo homem em Cristo Jesus. E nesse novo homem não há espaço para rancor, para falta de perdão e para ofensas. Esse novo homem só tem espaço para sentimentos bons. Amor, mansidão, paciência, domínio próprio. Amém? Eu gosto muito do Salmo 139, que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que poderoso. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos examinar. Foi uma breve palavra, mas eu creio que o Senhor falou o que Ele queria falar. Amém? Vamos fazer essa oração.